Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Mais um dia o Senhor fez para nós, esse é o dia. Aleluia. Bom dia. Deus é bom. Em todo tempo, Deus é bom. Bom dia. Bom dia. Aqui está uma chuvinha. Graças a Deus por isso. Bom dia. Bom dia. Estamos aqui mais uma vez. Graças a Deus. Bom dia, Aline. Bom dia. Deus é bom e todo tempo Deus é bom. Vamos orar para começar a nossa leitura. Respira fundo, fecha seus olhos. Graças te damos, ó Deus, porque o Senhor é bom. Obrigada, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia que tem nos alcançado mais um dia. Obrigada, Senhor, pela tua misericórdia que o Senhor tem para conosco. Não somos dignos, ó Deus, de tão grande amor, de tão grande cuidado. Obrigada, Senhor. Obrigada pela chuva que aqui está caindo. Obrigada, ó Pai, pela vida. Obrigada por poder respirar nessa manhã. Senhor, que o Senhor venha estar conosco e que a sua graça nunca nos deixe, porque a tua graça nos basta. Que os nossos corações estejam voltados para o Senhor em todo o tempo e que o Senhor venha, em nome do Senhor Jesus, por meio do teu Espírito, guiar o nosso Espírito. O nosso Espírito vai governar sobre a nossa alma, sobre as nossas emoções. E a nossa alma, ela vai governar sobre o nosso corpo. E o nosso corpo, ele vai desfrutar o melhor dessa terra. Porque o Senhor é Deus sobre nossas vidas e eu te louvo. Obrigada, ó Deus da terra. Entrego a Ti, ó Deus amado, a vida de cada um, a vida da Aline, da sua família, da sua casa. Eu entrego a Ti a minha vida, a vida da minha família, da minha casa. Que o sangue de Jesus cubra nossas vidas, cubra a nossa casa, hoje e sempre, que nenhum mal venha chegar até nós e que nossas mentes estejam, ó Deus amado, sendo guiadas pelo Senhor e guardadas e blindadas pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor abençoe nossa vida e nos dê sabedoria e entendimento agora, que Ele venha falar conosco por meio da Tua palavra. Amém? Agora, hoje nós vamos ler 2 Samuel, capítulo 10 ao 13. Amém, Aline? Capítulo 10, 2 Samuel. Davi derrota os Amonitas e os sírios. Depois disso, morreu o rei dos filhos de Amon, e seu filho Anum reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de bondade para com Anum, filho de Naás, como seu pai usou de bondade para comigo. E enviou Davi servos seus para o consolar acerca de seu pai. E vieram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon. Mas os príncipes dos filhos de Amon disseram ao seu senhor, Anum: pensas que por Davi te haver mandado consoladores, está honrando a teu pai? Porventura não te enviou ele seus servos para reconhecerem a cidade, espiá-la e destruí-la? Tomou então Anum os servos de Davi e lhes rapou metade da barba, e lhes cortou metade das vestes até as nádegas, e os despediu. Sabedor disso, enviou Davi mensageiros a encontrá-los, porque estavam sobremaneira envergonhados. Mandou
o rei dizer-lhes: deixai-vos estar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então vinde. Vendo, pois, os filhos de Amon que se haviam tornado odiosos a Davi, mandaram mensageiros tomar o soldo 20.000 homens de pé dos Círios de Bet-Reob e dos Círios de Zobá, 1.000 homens do rei de Maaca e 12.000 de Tobi. O que, ouvindo Davi, enviou contra eles a Joabe com todo o exército dos valentes. Saíram os filhos de Amon e ordenaram a batalha à entrada da porta. E os Círios de Zobá e Reob, os homens de Tobi e Maaca, estavam à parte no campo. Vendo, pois, Joabe que estavam preparada contra ele a batalha, tanto pela frente como pela retaguarda, escolheu dentre todos os que haviam de melhor em Israel e os formou em linha contra os Círios. E o resto do povo entregou. Abissai, seu irmão, o qual o formou em linha contra os filhos de Amon, disse Joabe: se os Círios forem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, eu irei ao teu socorro. Sê forte, pois, pelejemos varonilmente pelo nosso povo e pela cidade de nosso Deus. E faça o Senhor o que bem lhe parecer. Então avançou Joabe com o povo que estava com ele, e travaram peleja contra os Círios, e estes fugiram diante deles. Vendo os filhos de Amon que os Círios fugiam, também eles fugiram de diante de Abissai, e entraram na cidade. Voltou Joabe dos filhos de Amon e tornou a Jerusalém. Vendo, pois, os Círios que tinham sido desbaratados diante de Israel, tornaram a refazer-se. E Hadadezer fez sair os Círios que estavam do outro lado do rio, e vieram a Elam. Sobaque, chefe do exército de Hadadezer, marchava diante deles. Informado Davi, ajuntou a todo Israel, passou o Jordão e foi a Elam. Os Círios se puseram em ordem de batalha contra Davi, pelejaram contra ele. Porém, os Círios fugiram de diante de Israel, e Davi matou dentre os Círios os homens de 700 carros e 40.000 homens de cavalo. Também feriu a Zobaque, chefe do exército, de tal sorte que morreu ali. Vendo, pois, os reis, servos de Hadadezer, que foram vencidos, fizeram pazes com Israel e o serviram, e temeram os Círios de ainda socorrer aos filhos de Amon. Capítulo 11. Davi comete adultério com Batseba. Decorrido o ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos, com ele e a todo o Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disse-lhe: é Batseba, filha de Eliam e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio, ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Davi e Urias. Então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo: manda-me Urias, o heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este como passava Joabe.
como se achava o povo e como iria à guerra. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os pés. Saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real, com todos os seus servos do seu senhor, e não desceu para a sua casa. Fizeram-no saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? Respondeu Urias a Davi: a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei de eu entrar à minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. À tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama, com os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. A morte de Urias. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe. Ele mandou por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde Urias à frente da maior força da peleja e deixai-o sozinho para que seja ferido e morra. Tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, pôs-o a Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo dos servos de Davi, e morreu também Urias o heteu. Então Joabe enviou notícias e fez saber a Davi tudo o que lhe dera na batalha. Deu ordem ao mensageiro, dizendo: se ao terminares de contar o rei acontecimentos dessa peleja, suceder que ele se encolerize e te diga: por que vos chegastes assim perto da cidade a pelejar? Não sabias vós que havia de atirar do muro? Quem feriu a Abimeleque, o filho de Zerubessete? Não lançou uma mulher sobre ele do muro um pedaço de mó corredora, de que morreu em Tebes? Por que vós chegastes ao muro? Então dirás: também morreu teu servo Urias, o heteu. Partido o mensageiro, e chegando, fez saber a Davi tudo o que Joabe lhe havia mandado dizer. Disse o mensageiro a Davi: na verdade, aqueles homens foram mais poderosos do que nós e saíram contra nós no campo. Porém, nós fomos contra eles, até a entrada da porta. Então os flecheiros do alto do muro atiraram contra os servos e morreram alguns dos servos do rei. E também morreu o teu servo Urias, o heteu. Disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não pereça isso mal aos teus olhos, pois a espada devora tanto este como aquele. Intensifica a tua peleja contra a cidade e derrota tu anima a Joabe. Davi casa com Batseba. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, ela o pranteou. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz um filho. Por isso que Davi fizera foi mal. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Natã repreende a Davi. Capítulo 12. O Senhor enviou Natã a Davi, e chegado Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico, outro pobre. Tinha um rico ovelhas e o gado grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprava e criara.
e que em sua casa crescera junto com seus filhos. Comia do seu bocado, do seu copo bebia. Dormia nos seus braços e tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico,